Olá pessoal, essa é a nossa terceira parte da nossa aula do dia 23 de novembro e nós estamos caminhando para o encerramento do nosso semestre e nesse final iremos prender no neopentecostalismo e no deuteropentecostalismo. É lógico que esta mudança o Paul Freire vai chamar de segunda onda. Na minha concepção, nós temos, eu sempre falo que a Assembleia de Deus tem um período de missão, com o Daniel Gunnar Wingre, depois tem um período dos pastores brasileiros e de pastores sem formação acadêmica, e depois nós temos a terceira parte, que já começa com os seminários em 59 no IBAD de Pindamonhangaba, e em 62 o Instituto Pentecostal aqui no Rio de Janeiro com o missionário norte-americano Lourenço Olson. Então, mas Paul Freire vai defender sua tese de doutorado na Unicamp, mostrando os momentos do crescimento do pentecostalismo. E ele vai chamar, então, a questão da igreja do Evangelho Quadrangular, o Brasil para Cristo, como uma segunda onda, terceira onda, quarta onda, né? E como eu disse a vocês, os pentecostais, eles têm os assembleianos, né, tradicional, eles são pessoas simples, com o crescimento da população na periferia dos grandes centros, né, a imigração, né, emigraram da zona rural para os grandes centros, atrás do emprego por conta do nascimento das grandes empresas, das grandes indústrias, e também dessa forma atrai também pessoas de outro país, né? É o caso vindo dos Estados Unidos, o missionário Haroldo William, que veio para o Brasil já nos anos 40, ele passa um ano na Bolívia e depois ele vem para o Brasil. E aqui no Brasil ele aprende, durante uma década, ele vai aprender o idioma e vai ter que fazer uma pesquisa sociológica. E nessa pesquisa sociológica ele vai aprender muitos costumes. E mais tarde chega também o missionário Raimundo, em 51, que se junta a ele e inicia então a cruzada mundial de evangelização. É lógico que essa cruzada ela tinha iniciado em 1918 com a Aimee, uma canadense, que dava ênfase aos dons de cura, né? Você descobre que o William Seymour, em 1906, ele dá ênfase ao batismo do Espírito Santo, à glossolalia, aos dons espirituais, né? É lógico que o movimento pentecostal da Rua Azusa, ela vem sendo, ela é formatada dentro de uma visão do grupo de santidade. Então, qual é o ponto fundamental do grupo de santidade? Ele está dizendo santidade. As igrejas protestante, metodista, presbiteriana, anglicana, congregacional, dentro dela tinha um grupo de pessoas que praticavam uma separação, uma vida de oração, de leitura da Bíblia, né? Se abstia de bebida, de fumo, de uma vida, né, assim, social, liberal. Então, grupos dentro dessas igrejas se abstinham dessas questões. Então, esses grupos eram chamados de grupos de santidade, grupos separados. Apesar de não ser proibido na igreja, mas eles, por conta própria, por espontânea vontade, faziam essa separação. E aí, então, William Seymour vai ser formatado por essa cultura de separação. E com o batismo com o Espírito Santo, as primeiras manifestações da pneumatologia nesses grupos vai acentuar mais ainda essa separação. Então, aquilo que era algo espontâneo passou a ser regra, né? Proibir de fumar, de beber, de jogar, né? Então, os textos isolados, os textos sagrados isolados, davam ênfase à separação, né? O que gastar o dinheiro daquilo que não é pão, então, bebida não era pão, o cigarro não era pão, então isso é pecado. Então, começou a passar a ser pecado. E essa formatação dentro da movimento da Rua Azusa, 12 anos depois, tem o nascimento, então, do trabalho da Aimee, a canadense, que dá ênfase aos milagres.
Dentro desses milagres, nasce então a Cruzada Mundial de Evangelização. A Aimee dava ênfase à cura divina. Ela era uma mulher que tinha uma mensagem, uma irmã que tinha uma mensagem profunda e que atraía e prendia os seus ouvintes, e ainda tinha como assim, colaboração o dom de cura, onde as pessoas eram curadas e atribuíam isso à cura, né? É lógico que esse costume no Brasil já nos anos 50, lá em 18, agora estamos em 50. O trabalho começa com esse missionário que Harold William está no Brasil desde o início de 40, e chega então o Raymond, que se junta e começa a trabalhar. É lógico que esse trabalho chama atenção, porque eram tendas. Então montavam-se lugares em terrenos baldios e faziam uma campanha de uma semana, de 10 dias, e às vezes até meses, dependendo do fluxo de pessoa, e a ênfase era a cura divina. Só que no Brasil, interessante, o que chamou mais atenção foi a expulsão de demônios. Então a Cruzada Mundial de Evangelização acabou invertendo. Nos Estados Unidos era a mensagem pregada e mais a cura divina. Aqui no Brasil passou a ser a expulsão de demônios. As pessoas eram atraídas pelas dezenas de pessoas que caíam possessas nas igrejas ou nessas tendas, né? Havia o testemunho de milagres, mas o que assentava muito era a expulsão de demônio. Então os missionários, que eram chamados, não eram pastor, eram missionários, cantavam muito corinho e depois pregavam uma mensagem de libertação. E aí no final dessa mensagem, convidava as pessoas a vir à frente, para ser liberto do fumo, para ser liberto da cachaça, da bebida, né? Para ser liberto de espírito maligno, de perturbação. E aí as pessoas vinham na frente e muitas delas eram possessas, caíam, né? Possuídas por demônios, e eram libertas, e depois testemunhavam, né? E os missionários colocavam o microfone na boca para a pessoa falar que estava liberta, que estava alegre, sentia livre de um peso, enfim. O certo é que tiveram muito êxito com isso, né? Associaram-se a vários, e aí aqui no Brasil, associaram aos pastores protestantes e, lógico, pastores pentecostais. A informação de William Reed foi que Manuel de Melo, então pastor da Assembleia de Deus, né, que ele não era pastor, ele era presbítero, presidente da Assembleia de Deus, ele se une à cruzada. E ele então começa também a trabalhar, compra uma tenda e peregrina com a sua tenda, e com esta caminhada dele, o Manuel de Melo acaba tendo uma experiência, e depois rompe com a cruzada e cria sua própria igreja, chamada Igreja do Evangelho, Igreja do Brasil para Cristo. A cruzada se espalha, né, pela cidade do interior de São Paulo, e depois, com o tempo, essas tendas vai dando lugar a templos de alvenaria mesmo, né? Em alguns lugares pequenininha, outros lugares maior, mas a tenda é o carro-chefe. Ela vai abrindo caminho, e essa abertura de caminho vai mostrando aonde deveria fundar-se templos, aonde deveria construir igrejas, né? Então, essas tendas acabaram solidificando o nascimento de templos da Igreja do Evangelho Quadrangular. Hoje, depois de mais de 60 anos, nós temos uma Igreja do Evangelho Quadrangular assim, amena, né? Ela não é uma igreja forte, grande, poderosa, influente, mas ela está trabalhando constantemente. No final dos anos 60, né, esse ramo neopentecostal já havia alcançado as regiões sudeste, sul e centro-oeste. Embora enfatizasse muito a cura divina, mas não contrariava, não ia de encontro com a mensagem pregada pelos pentecostais tradicionais, ou seja, pelos assembleianos, né? E por quê? Porque o assembleiano, a teologia assembleiana, ela se concentra numa vida de separação. Como eu disse para vocês, o William Seymour é formatado pelo grupo de santidade, o nome grupo de santidade, grupo de separados, né? A palavra santidade são separados. Então, dava ênfase ao batismo do Espírito Santo. A partir do batismo do Espírito Santo, a pessoa podia ter dons espirituais, e para poder manter esse dom do Espírito Santo, a pessoa tinha que ter uma vida de santidade, uma vida separada, né?
A Cruzada Mundial de Evangelização, ela não se atentou, ela não se fundamentou em uso e costume, enquanto que a Assembleia de Deus perpetuou como uso e costume, como bandeira. A Igreja Quadrangular levantou a sua bandeira de libertação, e aí o seu carro-chefe foi a bandeira da libertação. Vamos para o último vídeo.